Bom, então vamos lá, mais uma cara de pós-plantão aqui, né? Mas o que importa é gravar e fazer orientação, educação e saúde para você que participa desse canal. E já vou começar falando que hoje nós não vamos mais falar sobre a série Covid, ela não vai ser interrompida, a gente vai continuar falando sobre o Covid e a pandemia, dando orientação, educação e saúde para vocês sobre esse tema, sobre essa pandemia que está assolando o Brasil e o mundo, para você ficar ligadinho e orientado sobre a sua saúde. Mas vamos interromper hoje para falarmos de um assunto que gerou bastante polêmica, que gerou bastante bafafá, que foi o caso da criança de 10 anos que foi violentada, segundo a imprensa, desde os 6 anos de idade, e o principal suspeito é o seu tio de 33 anos. Então, gerou-se muita confusão, muitas barbáries foram faladas nas redes sociais e nós estamos aqui para esclarecer certos pontos que é importante e fazer a orientação em saúde para que a população brasileira ela não caia em certos julgamentos errados e ela seja mais orientada e educada em sua saúde. Tá, então primeiro ponto, por que estupro? Nós temos a lei 120/15 de 2009, no seu artigo 127A, que fala sobre estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? Qualquer paciente menor de 14 anos que sofra algum ato sexual é considerado estupro. Ponto. Estupro. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Segundo ponto, o que a lei fala que é o aborto legal? São 3 opções, não são mais 2. Mudou em 2012 e acrescentaram mais uma. 3. Quando há risco de gestação, risco de morte para a gestante. Quando ocorre o estupro, que foi o que aconteceu com a criança de 10 anos do Espírito Santo, e em 2012 o Supremo Tribunal Federal acrescentou mais um aborto legal, que se trata dos fetos dos bebês anencéfalo. O que é um feto anencéfalo? É o bebê que nasce sem o encéfalo ou faltando parte deste. E aí, geralmente, eles duram horas ou até dias de vida. Então, neste caso, foi acrescentado em 2012 e sim, pode ter o aborto legalizado. Esses são alguns pontos que nós precisamos guardar. Agora, quais são os outros pontos da parte médica? Conceitos importantes. Vamos lá. O que é considerado aborto na medicina? É a interrupção da gestação, sendo ela voluntária ou espontânea, quando se tem a idade gestacional entre 20 e 22 semanas, o feto pesando 500 gramas e também está incluído a medição de 16,5 centímetros. Sim, aí pela medicina é considerado aborto. No caso da criança, ela já chegou ao médico, na assistência médica, com uma gestação de mais de 22 semanas, e que não atendia os critérios pela norma técnica do Ministério da Saúde que eu acabei de falar. Por isso houve uma recusa do médico, por isso que ali foi-se uma recusa médica, isso foi passado pela imprensa, né? Eu estou só relatando o que foi falado, uma possível recusa médica, porque ali não se tratava mais de aborto, porque pela nota do Ministério da Saúde não era mais considerado aborto. Também eles se respaldaram no artigo do nosso Código de Ética do 28, dizendo que o médico pode recusar a fazer qualquer procedimento que vá contra a sua fé, contra a sua consciência, mas médico não abandona paciente. Então, se ele não concorda em fazer o aborto por questões de consciência, da religião, da fé, qualquer questão, ele tem que passar o caso adiante. Ele tem que passar o caso para um colega que assim o faça, para, dessa forma, garantir a assistência, a continuidade da assistência à saúde ao menor, ok? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar orientado em saúde. Outro ponto, por que foi preciso o mandato judicial para realização do aborto, já que no Brasil nós temos uma lei que, se a mulher ela for vítima de estupro, ela não precisa nem realizar boletim de ocorrência para fazer o respaldo médico. Sim, se o médico quiser, daquela forma, só anotar no prontuário que a paciente foi estuprada e ali fazer toda a conduta necessária, ele pode. Mas se ele quiser, ele pode se respaldar com um boletim de ocorrência, ele pode se respaldar num caso gravíssimo como esse, que envolve um menor, uma situação muito difícil e delicada, uma ordem judicial, tá?
E aí essa ordem ela veio porque cumpriu os critérios na lei, a criança menor de 14 anos, estupro, foi estuprada sim, passou-se então para Pernambuco para fazer este procedimento, tá? O médico de Pernambuco está respaldado por dois motivos. Primeiro, pela ação judicial e segundo, porque está garantido em lei. E o médico do Espírito Santo, ele está respaldado pelo Código de Ética, no seu artigo 28, que fala que ele não é obrigado a fazer, mas ele tem que passar o caso adiante o mais rápido possível, não gerando danos à saúde do paciente e nem risco de morte para o paciente, tá? Sempre tratando com zelo e dignidade o paciente, que no caso ali estava se tratando de uma criança, para dar continuidade ao cuidado o mais rápido possível, tá? E ele também está respaldado porque, pela nota técnica do Ministério da Saúde, ali não se tratava mais de aborto, porque passou-se demais da idade gestacional, do peso e da medição do feto. Bom, enfim, uma lei, ela é mais, acrescenta mais que uma norma técnica? Eu acredito que sim. Muito mais do que isso, eu refleti muito sobre isso. A minha fé e a minha consciência, ela é contra o aborto. Eu sou extremamente contra o aborto. Mas o que acontece? Eu não faria, mas passaria o caso adiante imediatamente que chegasse nas minhas mãos. Eu passaria o caso para um colega que fizesse o aborto, já que a criança ela tem o direito garantido por lei, sim. A outra questão que me fez pensar também, aí é uma reflexão que eu estou começando e a gente pode refletir, é a questão de que por que não esperar até a 28ª semana, já que ela já estava um pouquinho avançada. E aí fazia o parto, um parto, claro, de um prematuro, dá para adoção, mas enfim, tudo isso teria que ser muito analisado, porque eu não estava lá, você não estava lá para ver como essa criança estava com uma gestação de 22/23 semanas, mais de 22 semanas, como estava o psicológico dela, o que há relatos que ela estava sofrendo demais. E isso tem que também ser levado em consideração, ok? Então essas são as orientações de saúde. E para terminar, eu quero agradecer muito a participação de algumas pessoas que comentaram no vídeo passado sobre a série Covid, sobre a série Covid, que é o coronavírus e a ivermectina, que foram... eu anotei aqui os nomes para não esquecer, tá aqui. O Agenor, o João Reginaldo e a Luciana, que colocaram os pontos de vista deles com todo carinho, com todo respeito. Como foi falado no vídeo, a gente respeita, eles têm a opinião deles, eu tenho a minha, eu tenho a questão que eu vou para o lado mais respaldado possível da ciência, mas eles foram uns fofos, colocaram o ponto de vista deles e aí o canal ele fica rico, porque aqui é um canal para orientação em saúde, para discussão em saúde, para educação em saúde e não para blá blá blá, briga, enfim, nada que não acrescente, ok? Eu espero que esse vídeo esteja acrescentado alguma coisa na sua vida. Comenta, curte aqui o canal, compartilha e se tiver alguma dúvida é só escrever aqui embaixo. Até o próximo. E sim, é claro, a série Covid ela vai continuar. Amanhã nós vamos fazer um vídeo falando sobre o Covid, ainda não sei qual vai ser o tema, acho que vai ser sobre cuidados de isolamento social, quando é que a curva vai baixar, enfim, também me deixa a sugestão aqui embaixo sobre as suas dúvidas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.